Boa tarde, estamos no ar com mais um programa da série Defenda-se. Meu nome é Aparecido Donizete Piton e este programa é integralmente patrocinado pela ANDIF, Associação Nacional de Defesa dos Consumidores do Segmento Financeiro. A ANDIF é uma organização não governamental que há 10 anos atua na defesa dos direitos dos consumidores de crédito bancário. Nosso telefone é esse que passa embaixo. Entre em contato conosco, tanto para sugerir, tanto para opinar, tanto para nos orientar, quanto para nos cobrar. Esta tarde, nós temos aqui a honra de receber a doutora Simone Sampaio, que é professora e advogada, orientadora do escritório da Unip, Universidade Paulista. Doutora, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter vindo. Os escritórios da Unip, eles atendem uma população de baixa renda, carente, aberta ao público. Como funciona? Na realidade, lá é destinado apenas a atender as pessoas carentes, Uhum. né? Eles iniciam, vão para um processo de triagem. Chegando após a aprovação desse processo de triagem, começa o atendimento e é dado andamento ao caso. Quais os casos mais comuns? O que mais se procura lá? Tá, o que realmente acaba sendo mais específico, o atendimento, é na área de direito de família. Especificamente, obviamente, divórcio, investigação de paternidade, alimentos e execução de alimentos. Qual é a idade média das... Vocês são mais procurados pelo sexo feminino ou pelo sexo masculino? Pelo sexo feminino. Existe caso de homens que querem provar a paternidade? Não, eu sou o pai daquela criança, a mãe não quer admitir. Existe isso? Tem um caso em que há dúvida se é ou não, e ele, através de uma ação, ele quer justamente verificar. É minoria, são poucos os casos, mas já ocorreu. Na maior parte das vezes são... Qual é a média de idade das pessoas que procuram o seu escritório? Nessas ações de investigação de paternidade, são jovens, assim, média de 18, 19 anos, pessoas jovens com filhos pequenos, né? O que a gente tem visto, doutora, é que cada vez mais jovens, adolescentes estão engravidando. Na faixa de 12, 13, 15 anos. Os hospitais indicam que está diminuindo cada vez mais a idade das grávidas. Isso daí procede? Vocês têm visto alguma coisa por lá? Eu falei, normalmente está por volta dos 18, 19 anos, são poucos as menores, né, que a gente verifica ali no escritório. Mas tem um particular ali nessa situação, que muitos procuram um escritório depois do filho já ter 6, 7 anos. Né? Não inicialmente. Quer dizer, se estão procurando com 18, engravidaram com 12, 13 anos. Exatamente. Então, isso é muito comum. Até por, às vezes, terem dificuldade em ter acesso à justiça, né, a pagar um advogado. Então, acabam deixando, e somente quando a situação está insustentável, até em questão de sustento, vestuário, alimentos, que eles acabam procurando. Qual o nível médio de escolaridade dessas pessoas? Nível primário incompleto ou completo, normalmente. E o nível dos pais, do pai? Também, o mesmo. Nível de escolaridade baixo. Você acha que a população está tendo assim muita dificuldade a ter acesso ao poder judiciário? Eu acho que, assim, atualmente, acredito que a maioria das universidades estão tendo escritórios acoplados a ela para dar essa assistência. A Procuradoria, que no caso, esse serviço caberia à Procuradoria do Estado, a PAJ, é um sistema muito difícil, porque as pessoas têm que chegar lá com senha, para pegar senha 4, 5 horas da manhã, e nem todo mundo consegue atendimento. Por essa razão, começou a abrir os escritórios. A Unip é uma das primeiras universidades. Nós temos escritório praticamente aqui nos campos de São Paulo, em todos os campos. E foi uma maneira aí de talvez
tentar minimizar o problema que existe mesmo, né? Quer dizer, pagar, não é nenhum acesso à justiça, é pagar um advogado. Quer dizer, é a iniciativa privada ocupando os espaços do poder público. É muito comum, mas muito comum, quando a gente invoca os benefícios da justiça gratuita, para que praticamente não existe mais hoje no Brasil, mas é muito comum a gente ter aqueles despachos dos senhores juízes dizendo que se o cidadão teve recursos financeiros para procurar um advogado particular, então ele deve ter dinheiro para pagar as custas do processo. Porque os senhores juízes entendem que existe uma justiça gratuita do Estado. Fale em alto e bom som, doutora. Existe uma justiça gratuita que a população tem fácil acesso? Eu acho que os juízes não sabem. Eu acho que eles nunca foram lá na Liberdade, no 73 da Liberdade, para ver a fila que tem lá. Exatamente, não dá conta da demanda, né? Pode até existir, o Estado até oferecer esse serviço, mas não dá conta da demanda. É muita gente. Lá no nosso escritório, você vê, eu trabalho ali no Campos Vergueiro. Temos ali quase 1000 processos em andamento, muitos no tribunal, esperando julgamento de instâncias superiores. Mas todos em tribunal de pequenas causas ou não? Não, a maioria não. Até porque não cabem causas relativas ao direito de família no juizado especial. Então, por essa razão, a demanda é grande e a gente ainda, muitas vezes, a gente encaminha, porque a gente atende unicamente as causas de competência do Foro Central. Por serem causas de competência do Foro Central, verificando o atendimento ali no cliente, às vezes a gente verifica que é outro fórum. Temos que encaminhar. Então a gente tenta, na realidade, resolver o problema para que ele não precise voltar ali na Avenida Liberdade, né, a PAJ. Mas é muito difícil. Aliás, a PAJ, para quem não sabe, para todos aqueles senhores magistrados que costumam dar esses despachos de uma forma tão automática, na PAJ só se recebe, muito embora o cidadão possa ficar na fila, pode chegar às 3h30 da manhã, pega uma senha, lá pelas 9 horas da manhã ele vai ser atendido por um estagiário que vai fazer uma triagem para depois ser atendido por um advogado do Estado. Normalmente, em mais de 95% dos casos, os casos que acabam sendo atendidos pela PAJ são casos voltados para direito de família. Sim, sem dúvida. Quer dizer, aqueles casos um pouco mais complexos, quer dizer, que foge desse assunto específico que é direito de família, eles não atendem. Então, esses despachos equivocados que os senhores magistrados dão, ou é por falta de conhecimento dessa realidade, ou não conheço outra justificativa. Até porque a parte, no caso, ela obrigatoriamente tem que fazer uma declaração por escrito de que é carente. E a presunção é que essa declaração não é verdadeira, né? Então, se equivoca mesmo o magistrado que não entender dessa forma. Nossa, eles não entendem isso, mas de forma alguma. Até porque pelas informações que se tem, é que existe assim um interesse em diminuir o ralo da justiça gratuita, porque o Poder Judiciário ele é um prestador de serviços e o Estado não quer mais patrocinar essa prestação de serviço. Então, existe até uma certa tendência ao Estado começar a passar para os particulares essa alta missão de fazer justiça. Nós temos vistos daí, por exemplo, na área bancária. Passam parte da responsabilidade de fazer justiça ao Serasa, aos próprios bancos, ao SPC, ao Equifax, que são verdadeiras justiças paralelas que estão se levantando ao lado da justiça oficial. E aquilo que se decide no Serasa, por exemplo, cidadão é culpado. O Poder Judiciário está catando como uma verdade absoluta, não questionam, não vão a fundo.
o cidadão ele tem um nome negativado por um terceiro, que sequer é o próprio Serasa, mas tem um nome negativado por um terceiro, e o Poder Judiciário acata isso como sendo verdade absoluta. Quer dizer, isso daí é o próprio Estado passando para o particular autonomia para fazer justiça. Nós estamos voltando, quer dizer, por falta do Poder Judiciário. O interessante é que, em 1970, quando nós éramos em 90 milhões em ação, nós tínhamos o Poder Judiciário com a mesma estrutura de hoje, com 186 milhões de cidadãos e com uma maior consciência social, consciência política e consciência dos próprios direitos. Então é óbvio que vai ter uma corrida maior às varas, uma protocolização maior de ações na defesa dos direitos. Então, ao invés de o Estado se aparelhar para atender essa demanda, eles procuram ir criando obstáculos para que a própria população... Exatamente. Inclusive, a gente percebe, né, indo o trabalho do advogado aí diariamente, praticamente ao fórum, e a gente percebe mesmo que nada cresceu, né? E a demanda só aumentou. Então a tendência é ter muitos processos completamente estagnados, né? Parados. Muitas vezes meses sem dar um despacho. E para uma pessoa carente, que entra com uma ação de alimentos, pleiteando ali meio salário mínimo, às vezes nem isso, do pai daquela criança, uma demora é muito significativa. Vocês também têm atuado na área de hipotecário, não é? Ou pleiteando a resilição de contratos firmados? Contra construtoras, né? Muitas vezes prédios, enfim, apartamentos, casas que estão em construção, e que essas pessoas carentes, muitas vezes, inicialmente, conseguem pagar aquela prestação. Quais são os problemas mais comuns? Referente a essa situação? Então, a inadimplência, né? Eles perdem o emprego e se tornam inadimplentes. E o que acontece, na realidade, é que, posteriormente, vai se verificar num contrato que muitas vezes a pessoa não leu, ela nem tinha compreensão de entender aquele contrato, vai se verificar que às vezes não tem nem, pagou 80% do apartamento e não tem direito algum à devolução daquelas parcelas se decidir pela rescisão contratual, né? O que caracterizaria, ao meu ver, até enriquecimento ilícito por parte dessas construtoras. Mas esse trabalho de pleitear aquilo que já foi pago é possível antes que o cidadão tome posse do imóvel? Sim, após a posse do imóvel também é possível. Obviamente não há como se pleitear 100% da devolução do que foi pago, né? Isso o juiz vai analisar caso a caso. Essa porcentagem varia de 75% a 100%, e conforme o caso, se já houve posse, o juiz analisa basicamente o tempo de aluguel, o aluguel do mercado ali, e o tempo que a pessoa permaneceu no imóvel, para que ela perca essa quantia. Né? Qual o preço médio dos imóveis que têm chegado até esse escritório? São valores baixos, né? 30 mil reais, mais ou menos. É de Coab ou não? Sim, muitos são. Outros não, são cooperativas em bairros distantes. Né? Sociedades em conta de participação. Vocês têm algum caso lá? Não. É mais... o que eu verifico mesmo, que eu estou me lembrando, são cooperativas. E todas em lugares bem distantes, né? Imóveis bem simples. E eles têm entregue os imóveis no prazo planejado ou não? Também a gente pede a rescisão, na realidade, não por culpa ou inadimplência do consumidor, e sim por não haver cumprimento por parte dessas construtoras, né? É muito comum nesses casos de cooperativa isso acontecer. Normalmente no juizado especial, essas ações cabem até no juizado especial, a gente tem sucesso. Doutora, se hoje você tivesse que falar para um cidadão que está querendo comprar um imóvel pelo sistema de cooperativa, o que você diria para ele? Analisar o contrato e, obviamente, ele não tendo condições para isso, antes de ele assinar,
obviamente, consultar um advogado, tentar assistências jurídicas, como eu falei. A Unip tem assistência jurídica em praticamente todos os seus campos, e tentar se informar. E principalmente se ater nessa cláusula de rescisão contratual. É muito importante, porque as pessoas muitas vezes só leem essa cláusula na hora que querem o dinheiro de volta. Tem casos que a pessoa paga 90% do imóvel. E o imóvel não é entregue. E aí depois não tem condições, exatamente. Ou o imóvel não é entregue, ou sequer foi construído. Esses contratos, normalmente, eles são, assim, adequados ao Código de Defesa do Consumidor ou não? Não, porque justamente já vem cláusulas que você lendo, você percebe que há perda quase que total do que foi pago se houver rescisão. Né? 30% de devolução, 20% de devolução, ou seja, valor muitas vezes irrisório. Né? E por essa razão não se adequam ao Código de Defesa do Consumidor. No artigo 53 ele é muito claro que nessas situações de prestações periódicas de financiamento, conforme o caso, tenha direito à devolução, inclusive total das parcelas pagas. Doutora, obrigada por ter vindo. Esta tribuna é livre e independente, está aqui ao seu inteiro dispor. Você tem 30 segundos para passar para aqueles que estão nos assistindo a tua mensagem. Que nos procurem, né, nos escritórios de todos os campos da Unip. Eu gostaria muito de agradecer o coordenador desses escritórios, o diretor adjunto da Unip, o Dr. Emílio Alberto Marques Couto Júnior, que é quem realmente dá ali toda a condição para que a gente trabalhe, né? É ele que luta por isso, né? E que a gente possa continuar fazendo esse trabalho de assistência, que é fundamental, como até a gente concluiu nossa entrevista. Doutora, muito obrigado e voltamos em seguida. Voltamos em seguida com mais um bloco do programa Defenda-se. Até já. Pratique cidadania. Você também consegue. E voltamos com mais um bloco do programa Defenda-se. Eu tenho dito que esta é uma tribuna independente e livre. O José Carlos, ele nos procurou hoje porque ele tem assistido com frequência o nosso programa e a opinião dele se afina com as posições que nós temos adotado aqui neste programa há mais de 3 anos. E temos sido mais ou menos fiéis aos nossos pontos de vista, ao menos até agora. José Carlos, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Você estava me dizendo que você concorda com quase tudo aquilo que a gente tem dito. Mas eu gostei muito da posição que você adotou com relação aos votos obrigatórios. Voto obrigatório e voto livre. Você é a favor do quê? Bom, eu sou a favor do voto livre. Por quê? Para uma nação que opta para a democracia verdadeira, nós não podemos ser obrigados a votar. Entendeu? A nação tem que instruir os seus eleitores, entendeu? Porque para você ter uma opção, porque a gente está sem opção hoje, por tanta falcatrua, tantas diversidade de partidos, formação de partidos, a gente nem sabe como que é formado um partido, como é que precisa, quantos votos. Então o eleitor é desinformado. Em tantas coisas nós somos desinformados no Brasil. Mas então eu penso assim, porque sendo livre, a pessoa que vai querer se eleger, ele vai saber fazer uma propaganda verdadeira que possa seduzir a gente com verdade para você votar nele, entendeu? Carlos, a gente tem visto aí, a gente tem falado sobre essa questão, sobre um dado do Ibope, de uma pesquisa do Ibope de cerca de uns 40 dias atrás.
onde concluíram que cerca de 75% da população brasileira são analfabetos funcionais. Ou seja, eles sabem ler algumas coisas, sabem escrever o nome, sabem escrever algumas palavras, mas eles são quase incapazes de compreender coisas simples como uma notícia de jornal, um texto, qualquer coisa assim. Então nós teríamos assim, cerca de 25% da população com alguma condição de voto. Se nós colocarmos voto livre, não obrigatório, você acha que os nossos partidos, os nossos políticos, os nossos líderes, nós teríamos algum que seria eleito? Poucos. Porque o eleitor brasileiro, como ele é forçado, então mas a pessoa tem que se interessar por política. Entendeu? Então, o que não vão votar, que não estão nem aí com a sua nação. Agora, na atualidade, pelo que já vem de longo tempo, é muito difícil você encontrar, se espelhar em alguém, porque nós espelhamos num verdadeiro político que cuida dos interesses da gente, porque a gente, às vezes, são mais carentes, porque não se interessa, às vezes não chega a disposição para você poder se aperfeiçoar, saber o que é, procurar, saber o voto, porque eu tive em 76, quando eu estudava, eu tive uma matéria de OSPB, Organização Social Política Brasileira, e Técnicas Agrícolas. São duas matérias que eu adorava. Então eu peguei aqui, e tem um livro que eu perdi porque eu tinha 16 anos. Aí eu comecei a folhear e começava a ler e comecei a aprender o que é voto, congresso. Então como que faz uma campanha, eu estava aprendendo. Aí eu achei magnífico. Aí no outro ano passado tiraram. Então quer dizer, a gente não sabe, nós somos um país subdesenvolvido, a gente tem informação, tem as pessoas que são analfabetas até na informática, tem gente aí que tem um analfabetismo de ABCD, mas tem gente em vários segmentos. Então, você acha que o Brasil tá faltando patriotismo no Brasil? Lógico, entendeu? Eu sei que nós somos influenciados pelo americano ou por outras raças, entendeu? Porque a gente vem de baixo, então... Eu fui influenciado, não nego, também tive influência americana, entendeu? Só que eu aprendi na minha escola, levantava, falava, entendeu? Mas eu penso assim, eu pego o melhor dele, eles têm os defeitos dele, mas eu tento pegar as coisas melhores para poder trazer para o meu país. O ruim eu descarto. Agora não é porque a França caiu num buraco, que teve há 200 anos de revolução, eu também vou ter. Não, então eu saio, eu tenho que fazer, não, peraí. Porque a Europa está podre e o meu país vai estar? Não. Pelo teu prisma, pela sua maneira de entender, o que você acha que deveria ser feito para o Brasil melhorar? A nossa dívida veio desde o tempo do João VI, entendeu? Eu vou falar isso aqui é um pensamento meu, acho que cada um. O Brasil foi para Portugal uma galinha de ovos de ouro. Que Portugal perdeu para a Inglaterra, passando pela mão dos espanhóis, e que a Inglaterra perdeu para os Estados Unidos, o nosso Brasil, que é a galinha de ovos de ouro, e que os Estados Unidos está perdendo o Brasil para o FMI. Entendeu? Agora, quem tem uma noção do que eu estou falando deve perceber. Então, porque nós somos consumidores, nós somos uma nação que transforma as coisas melhores. Nós pegamos um telefone que vem já de lá, nós podemos pagar o royalty necessário, mas a gente transforma para melhor. Nós sempre é uma nação nova, com pessoas carentes de muita coisa, mas a gente consome. Mas, vocês têm que dar não só vem a nós, tem que ser o vosso reino também, das nações. Eu quero falar com você mais vezes. Você tem bastante conteúdo, mas estamos nos últimos 30 segundos do nosso programa. Você tem 30 segundos, olhando para aquela câmera, para falar aquilo que você tiver vontade para falar para todos aqueles que estão te assistindo, quer seja para as autoridades ou o povo em geral. Olha, mundialmente falando, as nações, o Brasil, o Lula quer pôr o Brasil como testa de ferro da ONU, e a sujeira que eles fizeram, os excrementos que eles fizeram, eles que limpem. Eu, brasileiro, não vou limpar, certo? Então é o seguinte, se eles fizeram, a Europa limpe. Agora, o Brasil não vai ser testa, para mim, não vai ser testa de ferro para resolver outros problemas de outrem.
Nós temos nossos problemas para resolver. A ONU, isso aí é uma coisa muito complicada, que pelo que eu vejo, que todos esses anos, eles só vem a nós, ao vosso reino, nada. Então eu peço para pessoas que estão me ouvindo, se informe mais. Porque quando a corda quebrar, entendeu? E outra, uma coisa que eu vou falar em pleno... Uma coisa é o seguinte, o dia que o Brasil reagir, que o Brasil não reage, entendeu? O dia que o Brasil reagir, vai acontecer com nós brasileiros o mesmo que aconteceu com os judeus. Vamos ser trucidade e mortos. Entendeu? E por isso que eu falo, o Brasil fica aí empurrando com a barriga e não reage. Politicamente, estamos desarmados, estamos aí só levando as nossas matérias-primas em troca de dólar, em troca de euro. Puxa saco de italiano, puxa saco de japonês, puxa saco de inglês e puxa saco de americano, assim eu estou falando de primeiro grau. Pô, vocês têm que ver que a nossa nação está sofrendo, nós não somos um povo de mal, entendeu? A gente está aguentando o peso, vamos aguentando. O dia que estourar uma revolução aqui, em todos os segmentos, de qualquer... A Revolução Francesa vai ser café pequeno, hein? Então, vocês... Tenha consciência, os políticos brasileiros. Entendeu? Vocês estão governando uma nação, vocês estão tomando conta de pessoas. Agora, não manipular, não jogar um país contra o outro e de ficar vendo de camarote a desgraça dos nossos irmãos. Carlinhos, obrigado por ter vindo. Nós terminamos nosso programa, mas a sua mensagem é a mensagem que às vezes está atravessada na garganta da nossa população. Até a próxima sexta-feira com mais um programa da série Defenda-se. Até lá.